Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo, mais uma vez, nós estamos aqui para a aula 9, na classe de adolescentes, na EBD. É sempre um prazer estar com os irmãos. Quero pedir a você, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário. Quero adorar a Deus, glorificar a Deus e agradecer pelo empenho de todos os envolvidos com a EBD. Professores, pastores, superintendentes, coordenadores, secretários, a irmã que limpa a igreja, quem organiza as salas. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que trabalham com este ministério tão importante que é o Ministério do Ensino. Eu sou o Denão, amante da EBD, aluno da EBD desde sempre, e sou muito grato a Deus porque a EBD ajuda-me a me desenvolver muito o meu ministério com jovens, com adolescentes, o Ministério da Palavra, enfim. Então é sempre um prazer estar com os irmãos. Você sabe que esse material em PDF que está aberto aqui na minha tela, que você pode usá-lo no computador de mesa, no tablet, no smartphone, esse material em PDF, o link está aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Você clica aqui, este link é para abrir um conteúdo de apoio em PDF. Pronto, você clica nele, baixa no teu celular, tá bom? Manda para os alunos, manda para outros professores. Também na descrição dos vídeos estão todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, onde você sabe, temos 2 grupos de professores no WhatsApp, onde nós compartilhamos a palavra de Deus, livros em PDF e os assuntos da semana, tá certo? Vamos à aula 9, então, na classe de adolescentes. A Bíblia ensina a amar o ser humano, mas antes, roda a vinheta. A Bíblia ensina a amar o ser humano. O texto em destaque está em Marcos 12:31. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o amor ao próximo, o amor ao ser humano. Não é? O ser humano, como eu digo sempre nas aulas, ele vem em primeiro lugar. Bom, amar é uma daquelas coisas da vida que todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas não sabe explicar direito. Muita gente confunde amor com romantismo, com paixão, mas amor é mais profundo. É diferente de estar afim de uma pessoa porque achamos bonitinha, né? E aí ele coloca aqui o exemplo dos pais de um bebê que já demonstram amor mesmo antes de ver o rostinho, mesmo antes de saber o sexo do bebê. A mamãe já acaricia. Eu, quando minha esposa estava grávida da minha menina, eu conversava com a minha menina desde os primeiros meses. É incrível como a criança reage à voz dos pais, não é? Mesmo já ainda, né, no útero da mãe. É algo extraordinário. Bom, amor é uma escolha. Interessante isso. Amor não é um sentimento, meramente um sentimento. Amor é uma escolha. Portanto, amar também é uma escolha. Dentro de cada coração há um trono. Geralmente quem está sentado lá é o nosso ego, o nosso eu. Quando decidimos amar alguém, retiramos o nosso eu do trono e permitimos a pessoa amada entrar em nosso coração. Quando isso acontece, queremos o bem dessa pessoa, a sua felicidade, o seu bem-estar. Nos preocupamos com ela, sofremos por ela. Isto é amor. Por quê? Porque o amor, ele se doa, né? O amor, ele pensa sempre no outro, tá? Bom, amor não se explica, se demonstra e se vive. A Bíblia diz em 1 João 3:18: filhinhos, amemos não só de palavras, mas por obra e em verdade. Numa sociedade cada vez mais violenta e fria, como cristãos somos chamados a viver e manifestar o amor de Deus, que é o maior sinal que fomos transformados pelo poder do Evangelho. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque algumas
referências a mais aqui que eu coloquei. Não combina com o cristianismo, nem com os cristãos, qualquer tipo de partidarismos, isolamento, facções, nada disso, não combina. Amor não combina com egoísmo. A primeira atitude de quem quer amar, sim, amar é uma escolha, uma decisão. É abrir mão de si para promover o bem-estar do outro, seja ele quem for. A Bíblia ensina que o ser humano vem em primeiro lugar. Então, não existe um livro que trate o ser humano como um todo. Não há um livro que trate tão bem quanto a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há distinção de nação, não há distinção de cor, de pele, não há nada disso. Tá? A Bíblia Sagrada nos ensina a amar o ser humano, amar o outro, tá? Porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o amor, e esse amor, ele é o amor de Deus, não é? É um amor que ama incondicionalmente, é um amor que perdoa. Amar todas as pessoas. Esse é o ensinamento que nós vamos aprender na lição de hoje. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Quando lemos a história da criação, uma coisa chama a atenção. Deus criou o universo inteiro. Estrelas, planetas, oceanos, árvores, animais gigantes como as baleias, minúsculos como a formiga, mas somente o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. O que a Bíblia quer dizer com isso? Não é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem corpo? Não. Deus não tem corpo, porque Deus é espírito, tá? Mas onde ficam essas semelhanças? Segundo o pastor Eurico Bergstein, em seu livro Teologia Sistemática, ele coloca aqui: Deus colocou a eternidade no coração do homem, não é? Então, o homem não é eterno no sentido que Deus é eterno, mas porque Deus não tem início, não é? Deus simplesmente veio a existir, mas a partir do momento que o homem nasce, ele nasce com a semente da eternidade. Por quê? Porque nós acreditamos na vida, sim, após a morte, portanto, com Deus para os salvos e no inferno para os ímpios. Deus criou o homem com alma e espírito, e Deus é espírito. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e fez o homem tríplice, corpo, alma e espírito. Isso fala da assinatura de Deus naquilo que ele criou. Deus é perfeito e fez o homem perfeito. O homem é um ser moral, tá? Essa questão de certo e errado, o homem é um ser moral. Você vê um animal fazendo algo que não deveria fazer, ele não tem esse entendimento. O homem tem. Deus criou o homem inteligente, domine sobre tudo, controle as coisas e tal. Deus criou o homem com livre-arbítrio, o homem tem poder de domínio. Tudo isso ajuda a explicar porque o homem é diferente do restante da criação. Construiu monumentos como a Torre Eiffel, compondo sinfonias como a 9ª Sinfonia de Beethoven, ou projetando naves espaciais que o levou até a Lua. Também explica porque o homem é o único ser da criação que sabe que existe um Criador e uma vida eterna além da vida física. Então, de toda a criação, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, entre outras coisas, com a habilidade de interagir conscientemente, inteligentemente com o Criador. É o único. Entre todos, o homem é o único que tem essa habilidade, a interatividade com o Criador, de maneira inteligente, voluntária, responsável, ou não, só o homem tem. Isso tem a ver com o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma criação de Deus se assemelha ao ser humano, considerado a coroa da criação, o tabernáculo onde Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, o ser humano, ele é o tabernáculo onde Deus habita. Tá? Claro, aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Isaías 57 e 15.
Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, Deus, na sua atribuição, no seu poder, na sua soberania, nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou compatíveis com a habitação dele em nós, por meio do seu Espírito Santo. O ser humano possui em termos finitos os atributos comunicáveis de Deus. Há atributos incomunicáveis de Deus, mas há atributos comunicáveis, ou seja, há atributos que o homem não compartilha com Deus. Por exemplo, o homem não pode ser onisciente. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. O homem não pode ser onipresente. Deus é onipresente, está em todos os lugares. O homem não é onipotente, embora queira. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Jesus disse, é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Mas há atributos que Deus tem e que comunicou e que transmitiu eles ao ser humano. Sabedoria, poder, santidade, bondade, amor, justiça, verdade. De maneira limitada, mas todo ser humano tem esses atributos divinos. E tem a habilidade de interatividade com o Criador de maneira voluntária e espontânea, que é aquilo que eu falei. Sendo o ser humano a imagem e semelhança de Deus, nossos atos em relação ao próximo refletem nosso amor ao próprio Deus. Preste bem atenção. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, nossos atos em relação ao ser humano refletem o nosso amor ao próprio Deus. Mateus capítulo 25, a partir do 35 até o 45, ele vai falar quando Jesus, no final do sermão profético, ele começa a falar, olha, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Aí ele vai dizer no 40, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o bom tratamento ao ser humano, ele reflete alguém que respeita a Deus e que reconhece o Criador do ser humano. Por isso que homicídio, suicídio, maus tratos, pedofilia, qualquer atitude que denigra a imagem do ser humano, que fira o ser humano, coisas violentas, atitudes violentas, ações violentas, qualquer coisa nesse sentido é fruto de alguém que não reconhece Deus como Criador do ser humano, tá? Tiago capítulo 3, ele fala algo interessante também. Tiago 3, versículo 9. Com ela, ele está falando aqui da língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha que coisa extraordinária. Com a língua, a gente abençoa, e com a mesma língua, a gente amaldiçoa os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque o ser humano e todos os seres humanos são criação de Deus, tá? Criados à sua imagem e semelhança. O que estabelece a ausência desse fator de imagem e semelhança é o pecado. Mas todos nós somos criados, nascemos à imagem e semelhança de Deus. É a semente do pecado que deturpa estes valores, estas similaridades, esta semelhança, né, entre o ser humano e Deus. É o pecado. Portanto, por esse prisma, a violência, o descaso das autoridades com o cuidado com o ser humano é reflexo da falta de amor a Deus. 1 Romanos 1, 28 a 32. Não tendo conhecimento de Deus. Então, Deus criou. Se o Criador é desrespeitado, a sua criação será desrespeitada. Se a pessoa não respeita Deus, como ela atinge Deus? Desrespeitando a sua criação. É assim que funciona, tá? Então, é isso. A falta de cuidado com as pessoas é falta de amor a Deus.
Muito boa essa aula, né? E para a gente refletir enquanto igreja também. Devemos amar o ser humano porque ele é a imagem de Deus. Bom, já vimos que Deus criou o ser humano com características especiais que o diferenciam do restante da criação. Somos seres dotados de espírito, com uma alma imortal. Somos seres morais. Mas além disso tudo, há outra característica muito importante. Nós somos capazes de amar. Veja bem. Mas isso não é tão especial assim. Os animais também se gostam, vivem juntos, alguns para a vida toda. Mas eu não estou falando de instinto. Amar é mais profundo que isso. Como eu já expliquei, amar é uma escolha. E esta escolha não fica restrita a pessoas. Tem gente que ama seu país, outros amam uma ideologia, outros amam um time de futebol, mais qualquer outra coisa. É muito comum esse tipo de amor acabar se transformando em idolatria, o que é um pecado muito grave. Mas além disso, a maioria das pessoas não ama a quem Deus mandou que amássemos. Tá? Então, o amor, ele se estende a todas as pessoas e, enfim, ele não tem uma limitação. Então a Bíblia manda amar quem? Meus pais. Amar os pais é tão óbvio que Deus nem precisou mandar fazer, já faz parte do pacote. Tá? Embora seja assunto para outra aula, né? É preciso amar os pais. É bom falar para os adolescentes: quem ama respeita, quem ama obedece. Isso é muito importante. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo. Por mundo entenda não o planeta, mas as pessoas. Deus se importa conosco, pois Ele nos criou de uma forma especial, a sua imagem e semelhança. Se o Espírito Santo está em nós, devemos nos importar com o nosso próximo, da mesma forma como Deus se importa conosco. Afinal, Deus é amor. Então veja que é preciso amar todas as pessoas. Nós hoje no Brasil estamos vivendo um tempo, eu sinto dentro da igreja, muita agressividade, principalmente entre os cristãos nas redes sociais. É incrível, eu percebo muita agressividade. E muitas vezes uma agressividade barata, que não combina com alguém que diz amar a Deus. Porque nós não conseguimos amar a Deus sem manifestar esse amor pelo próximo. Uma das características que demonstram quanto somos parecidos com Deus é a nossa capacidade de amar. E amar é um mandamento, portanto uma ordem implícita a todos aqueles que querem manifestar o quanto são parecidos com Deus. Nosso exemplo de amor vem de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. O nosso exemplo de amor vem do próprio Cristo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é forte, hein? Tá? Colossenses, capítulo 3, ele vai falar também sobre o amor que nós devemos manifestar. Versículo 12, Colossenses 3 e 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor a tudo aperfeiçoa. É extraordinário esse texto. Ele fala que a gente tem que suportar um ao outro, perdoar um ao outro. E que tudo isso deve ser coberto com o vínculo da perfeição, que é o amor. É extraordinário. Tá? 1 Pedro 2 e 21. Porque nós, cristãos, é aqueles que imitam Cristo, se parecem com Cristo, pequenos cristos. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto
sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que é isso? Amor de Deus, amor a todas as pessoas, amor a quem nos calunia, a quem nos critica, amor a quem nos difama, amor, o amor de Deus. Esse é o amor de Deus que o cristão deve ter para com todos. Esses dias eu vi um menino, postou nas redes sociais, que ia processar um monte de gente, porque estavam falando não sei o que dele, e aí um monte de gente entrou e falou assim, processa mesmo. Eu fiquei imaginando, né? Biblicamente falando, não deveria haver processos entre os cristãos. Quando cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, processam judicialmente umas às outras, elas estão manifestando que não foram transformadas pelo poder do Evangelho. Cada um dá o que tem. Então, se a pessoa me ataca e eu revido com a mesma arma que ela me atacou, eu estou me igualando a ela. Me igualando a ela. Se eu faço algo ainda pior, eu estou me rebaixando. Então a única maneira de eu me manter no nível de Cristo, que é o nível de servo, de humildade, é eu não revidar. Se eu quiser me parecer com Cristo, é isso que a Bíblia está dizendo. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é amor, tá? O amor é a maior virtude do cristão, porque é por ele que amamos, perdoamos, evitamos discussões desnecessárias, acalmamos os ânimos exaltados, influenciamos comportamentos para o bem, desenvolvemos a habilidade de edificar relacionamentos saudáveis. Onde há amor, há mansidão, que nada tem a ver com frouxidão, mas com a firmeza de caráter, tal qual demonstrada por José, que não revidou com as mesmas armas de seus irmãos, pois eles o odiavam, porque era isso que existia dentro do coração deles. E ele os amava, pois seu coração estava cheio de amor por eles. E o amor não pode ser contaminado pelo ódio ou por qualquer outra coisa negativa. Então, grave essa frase, hashtag, cada um dá o que tem. Não espere dos outros aquilo que eles não têm. Mas não revide com a mesma arma. Então, não adianta a gente querer exigir ser amado se nós não amamos. E amor não se exige. É uma decisão pessoal. Eu decido amar. Se serei amado ou não, isso é uma outra história. Isso não compete a mim. Mas eu não posso manifestar amor porque sou amado. Não. Eu tenho que manifestar amor porque há amor em mim. Porque eu entendi o Evangelho. E Jesus ensina que eu devo amar. Se todos os cristãos entenderem que devemos amar uns aos outros, amar o ser humano, amar o próximo, viveremos num ambiente cheio de amor. Mas se nós ficarmos preocupados e revidando os comportamentos negativos porque nós não estamos sendo amados, então no final das contas vai faltar muito amor, que é o que tem faltado hoje em dia. José decidiu amar, Jesus decidiu amar, decida amar. É a única opção para não sofrermos os efeitos do ódio e da violência tão presentes no nosso dia a dia. Amando o outro ser humano como a nós mesmos. Jesus disse que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus não estava inventando aquele mandamento na hora, ele já estava escrito na lei. Tá? Então, veja, na lei havia muitas proibições. 618 proibições. Jesus resumiu todos os nãos da lei de forma maravilhosa. Não é? Então, não é que Jesus excluiu, ele resumiu. A lei dizia, não matarás, não adulterarás, não faça isso, não coma carne de porco. Não, não, não. Jesus vem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume no amor. Por quê? Quem ama, cuida, se importa, ajuda, alerta, mesmo que ninguém tenha pedido. Lembra da história do bom samaritano?
A história do bom samaritano quebra todo o traço de religiosidade que é muito comum em todos nós, não é? Então ela mostra muito como nós devemos amar as pessoas. O bom samaritano, ele vai cuidar de uma pessoa que ele não conhece. Ele vai cuidar de uma pessoa sem qualquer interesse de qualquer retorno por parte daquela pessoa, tá? Mas ele simplesmente cuida. Isso é amor. E é o certo a fazer. Ele cuida daquela pessoa. É isso que Jesus espera de sua igreja. Que ela viva na prática o amor ao próximo. Mais ainda, é por meio da prática do amor de Jesus que vai diferenciar quem é cristão de verdade de quem é apenas frequentador de igreja. Um cristão de verdade, ele ama o próximo, ele ama o ser humano. Tá? E isso diferencia muito quem é e quem não é. Mas tem outro detalhe. A lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma boa regra final, como todo mundo gosta de si mesmo. Se tratar da mesma forma o seu próximo, não vai fazer mal a ninguém. Só que Jesus otorgou uma nova lei. Eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem uns aos outros. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo passa por amor a si mesmo, por amor próprio. Tá? Então veja, o amor ao próximo parte do amor próprio. Só é possível dar a outro aquilo que se tem. Amar é mais do que não fazer o mal. É praticar o bem. O cristão verdadeiro ama o próximo, pois este é o sinal de que nascemos de novo. 1 João, capítulo 3, e versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Forte, hein? Forte. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então essa é uma pergunta muito forte para todos nós, para os adolescentes. Você tem certeza da sua salvação? Quer saber se você tem certeza da sua salvação? Se você está pronto para entrar no céu? Lê 1 João 3 a partir do 10. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem guarda assim, sabe, umas coisas assim no coração, umas mágoas, ódio, quem não perdoa, cuidado, tá? Acho que é uma das partes mais claras da Bíblia que mostra a certeza da nossa salvação. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que não é homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado de encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, é muito interessante isso aqui. E olha o que diz 1 João 4:20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É forte, Brasil. O padrão de Deus é elevado, pois estabelece como amor a Ele aquilo que demonstramos pelos nossos irmãos. Eu não tenho que ficar dizendo que amo a Deus, eu tenho que demonstrar o amor a Deus amando os meus irmãos, todos os meus irmãos, todos os semelhantes, todos os seres humanos. Ou seja, melhor que cantarmos e pregarmos que amamos a Deus é praticarmos esse amor entre os irmãos, sem escolher este ou aquele, mas amando a todos, inclusive os inimigos, os afetos, porque o amor que devemos manifestar é o amor de Deus, o amor ágape, sem limites, sem reservas, incondicional. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Enxergar o outro como ser humano e não como objeto ou coisa usada é a primeira regra de ouro do amor. Então, enxergar o outro, seja quem for, esteja onde ele estiver, em tempos de ideologia de gênero, cuidado com a maneira como esse assunto está sendo abordado dentro da igreja. Há muita agressividade. Nós não podemos esquecer, são seres humanos carentes do amor de Deus.
tá? Políticos corruptos, seres humanos carentes do amor de Deus. Se tivessem tido um encontro com Deus, essas pessoas não estariam praticando o que estão praticando. E nós também, porque parece que pecado é só corrupção, adultério, prostituição. Não, língua grande, fofoca, futrica, fuxico, não é? Isolar pessoas, isso também é pecado. Ou seja, só mostra o quão carentes somos do amor de Deus. E aí eu termino a aula de hoje com uma frase que me veio enquanto estava preparando a lição. Quem ama não usa e, portanto, não descarta o ser amado. Nós vivemos hoje um tempo da coisificação do ser humano. Sabe o que é isso? Quando o ser humano é visto como coisa, como número. Por isso que somos tão maltratados e tratamos tão mal as pessoas. Mas que Deus nos guarde, com esta lição nos ajude a entender que nós somos chamados para amar o próximo, para amar o ser humano. O ser humano vem em primeiro lugar. E o ser humano não é apenas um número na estatística. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, deve ser amado como tal, respeitado como tal, pois o amor ao ser humano, o amor ao próximo reflete o nosso amor ao próprio Deus. Deus abençoe sua vida, boa semana, boa aula, fique na paz, bom domingo. Deus abençoe tua família, teus negócios, teus alunos, tua classe. Grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Valeu, meus irmãos.